Doutor José Otávio Crespo, seja muito bem-vindo. Advogado, toma cafezinho também? Bastante. Obrigado, Cláudio. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutor José Otávio Crespo, advogado trabalhista, né, para entender aí, para ajudar a gente a entender, né, principalmente aí quem trabalha, para quem contrata também, né, para entender aí os direitos trabalhistas, previdenciários fundamentais aí para poder evitar depois prejuízos, né, especialmente em casos de acidentes, em casos de doenças, demissões polêmicas muitas vezes, né? E a gente está recebendo então o doutor José Otávio Crespo para justamente tirar essas dúvidas da nossa audiência, doutor Crespo. Vamos ver o que a gente tem no telão aqui. Olha aqui, ó. Thalita Santos, aqui da região metropolitana de Alvorada. Sofri acidente de trabalho, estou no INSS há 120 dias, irei retornar ao trabalho em 10 dias. Tenho estabilidade total? Posso ser despedido por algum motivo? E aí? Vamos lá. Estabilidade ela tem, agora estabilidade total não, né? Opa, como é que é? Qual é a diferença? O que significa isso? Ela tem estabilidade, vai retornar no prazo que ela alega ali, vai ter estabilidade por 12 meses. Agora, ela não quer dizer que ela não possa ser despedida por justa causa. O que significa? A estabilidade, ela não pode ser despedida de forma imotivada, ou seja, por a empresa não ter um motivo para despedir. Agora, se ela não cumprir com as normas, com as obrigações que todo trabalhador tem, ou desídia, ou qualquer outro ato de improbidade, todo trabalhador que tem estabilidade, ele tem que manter até as ali. Regras, né, de uma relação de emprego. Se ela não mantiver, ela pode ser, sim, mesmo com a estabilidade, despedida por justa causa. A estabilidade é contra a despedida imotivada. Entendi. Né? Agora, se haver um justo motivo, a empresa pode aplicar, sim, uma justa causa. Tá aí, então, Thalita. Vamos para o nosso próximo telespectadora, a Luísa Mendes, aqui também da região metropolitana de Esteio. Trabalha no setor administrativo do hospital, recebendo o paciente, fazendo o cadastro, conferindo os documentos e coleta assinaturas, coloco a pulseira e encaminho ao setor. Já falamos sobre isso. Tenho direito à insalubridade? Não recebo nada, ela não recebe nada. Pois é, a gente vê hoje nos hospitais, né, normalmente a alegação, não, mas trabalha no setor administrativo, né? O que acontece? Mesmo no setor administrativo, ela está no ambiente hospitalar. E no ambiente hospitalar, né, um ambiente rico de agentes biológicos, sim, inclusive pelo ar, patogênicos, né? Então, como regra, inclusive a ANR regula esse tipo de atividade, né? Então, como regra, ela vai ter insalubridade de 20%, em grau médio. Todavia, a jurisprudência tem entendido que se essa trabalhadora trabalhou no período da pandemia, naquele período ela vai ter direito à insalubridade de 40%, porque ela estava bem mais exposta, né, aos agentes biológicos, porque esse pessoal que trabalha na recepção dos hospitais, eles fazem aquele primeiro contato com o paciente, é quando recebe, para ver qual setor que aquele paciente vai, coloca a pulseira, coleta a assinatura, pega os documentos, né? Então, mantém contato com pacientes que muitas vezes, e além de ser lotados, né? Pode chegar doente o Exato. paciente. Não, normalmente chega doente, porque ninguém vai procurar o hospital como regra se não está doente. Tá tudo bem, né? Então, ele vai ter aquele contato com aquele paciente que tem doença infecto-contagiosa. Então, ele vai ter direito a receber a insalubridade de 20%, como regra, normalmente, né? E, no período da pandemia, há entendimentos que esse trabalhador, ou essa trabalhadora, no caso, teria que receber 40% de insalubridade. Tá, mas o fato, como ela narra aqui, e não recebe insalubridade, está errado. Ela deve ou conversar com seu empregador ou buscar um advogado, porque ela não está recebendo a sua remuneração de forma correta. Perfeito. Tá aí, Luísa. Márcia Fischer, de Ijuí. Olha aí, ó. Ai, decisão polêmica aí, ó. Fui despedida grávida, mas em seguida consegui um novo emprego. Sei que a empresa agiu errado, me despedindo grávida, mas o fato de menos de um mês ter conseguido um novo emprego, eu perco o direito de cobrar a empresa pela despedida ilícita? Que direitos eu teria? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Ela mesmo já sabe, né? Ela é gestante, ela não pode ser despedida de forma imotivada, é a mesma coisa, né? Ou seja, ela tem estabilidade, né? Desde a concepção até 5 meses após o parto, tá? A pergunta dela, ela é muito interessante, é uma pergunta que, vamos supor, que realmente tem essa dúvida, né? Eu não posso aqui negar que há juízes que têm esse entendimento, que se ela conseguir um novo emprego, ela perderia a estabilidade. Sim. Há juízes com esse entendimento, apesar de ser um entendimento que não tem uma grande aderência, né? Por quê? Porque é
um entendimento que o Tribunal Superior do Trabalho rechaça de qualquer forma. Por quê? A trabalhadora não precisa estar passando fome ou passando necessidade para ter resguardado a sua estabilidade, aquilo que vem com previsão, inclusive, constitucional, né? Então, claro que, no caso, a grande realidade é que ela tem estabilidade. Independente dela conseguir um novo emprego, a empresa despediu ela grávida, cometeu um ato ilícito e essa estabilidade se mantém mesmo com ela tendo conseguido um novo emprego. Senão, nós teríamos que imaginar que um trabalhador, uma trabalhadora gestante, para ter estabilidade, teria que estar passando necessidade, teria que estar desempregada todo o período. Direito. Exatamente. Então, não. Então, no caso aqui, ela tem direito à estabilidade, ela deve procurar um advogado para instruí-la, porque ela tem estabilidade. Quais são os direitos que ela teria? Cobrar toda a remuneração dela, desde a data que ela foi despedida, até 5 meses após o parto, que o filho dela tiver 5 meses. Independente se ela conseguiu ou não emprego. Independente se ela conseguir ou não emprego. Como eu falei, há entendimentos isolados, mas existem esses entendimentos, mas a própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho entende que não tem o menor cabimento esse tipo de entendimento. Então, ela mantém a estabilidade e mantém direito de ser indenizada pela despedida imotivada enquanto gestante. Perfeito. O Everton Fagundes, de Santa Maria. Quando o empregado pode pedir a rescisão indireta e como funciona? Vou pedir para o doutor José Otávio Crespo explicar o que é rescisão indireta mais uma vez, doutor. Vamos lá. Primeiramente, assim, a rescisão indireta se dá através de um processo. Não é o empregado que chega lá na empresa, hoje eu quero pedir a rescisão indireta. Não é isso. Então, primeiramente, a rescisão indireta se dá através de um processo judicial. Ou seja, o trabalhador tem que contratar um advogado e entrar com um processo pedindo a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É quando o contrato de trabalho é rescindido por culpa da empresa, pela empresa não estar observando também as suas obrigações como empregadora. Por exemplo, não está recolhendo fundo de garantia, há um ambiente de assédio moral dentro da empresa, não está pagando com atraso salários, está parcelando salários. Algum exemplo que nós podemos dar, não está pagando a insalubridade, são motivos que daria para o trabalhador procurar um advogado e entrar com um processo judicial pleiteando o quê? A rescisão indireta do contrato de trabalho. Aí pode estar perguntando, mas qual é a diferença? É completamente diferente, porque se o empregado pedir demissão, ele perde uma série de direitos, né? Não vai ter o seguro-desemprego, se for o caso, perde o aviso prévio, perde a multa de 40% do FGTS, e com a rescisão indireta, esse empregado sai e vai manter os mesmos direitos como quando ele é despedido sem justa causa. Entendi. Tá? Então, tem que ser através de um processo, tem que ser a gravidade do descumprimento patronal, não é qualquer descumprimento patronal que dá direito à rescisão indireta. E nós temos duas modalidades de rescisão indireta, né? Aquela modalidade que o trabalhador entra na justiça e continua trabalhando até haver uma decisão judicial, ou aquela modalidade que o trabalhador simplesmente entrou com o processo e não vai mais trabalhar. Aí tu também pode estar me questionando, mas qual é a diferença? Tem uma grande diferença, porque os processos eles não são tão rápidos. Né? Então, muitas vezes, o trabalhador entra com a rescisão indireta e continua na empresa até haver uma decisão judicial confirmando a rescisão indireta, porque ele vai continuar recebendo os salários dele e só vai sair quando o juiz decretar, realmente está rescindido e a empresa tem que pagar as verbas rescisórias. Mas, muitas vezes, é tão difícil para o empregado, ou os descumprimentos são tão graves, que ele já se afasta de imediato, né? E aí vai receber quando houver uma decisão judicial decretando a rescisão indireta. Depende de cada caso, então. Cada caso é um caso, tem que analisar, não é qualquer descumprimento patronal que dá direito à rescisão indireta, né? Então, o ideal é sempre procurar um advogado especialista para ver se o caso desse trabalhador seria de rescisão indireta ou não. E se a empresa quiser demitir o funcionário, como é que faz? Despedir quando? Depois que ele entrar com o processo... Aí tem toda uma discussão, mas vamos supor, aí dá para despedir. Porque aí, vamos supor, vai ser o mesmo efeito, como se tivesse havido a rescisão indireta. Sim. Né? Vamos supor, por que o trabalhador com a rescisão indireta, ele quer receber as verbas rescisórias de uma despedida sem justa causa? Isso. Se o trabalhador entra com um processo de rescisão indireta, e a empresa despede, o trabalhador obteve aquilo que ele queria, ser despedido recebendo tudo. O que não cabe seria uma despedida motivada, ou uma justa causa. Aí não. Aí nós teríamos que falar da dispensa discriminatória, uma série de coisas. Mas no caso da rescisão indireta, eu entendo que a empresa pode despedir, porque é o que o trabalhador quer. É diferente se o trabalhador com um contrato ativo
entra, por exemplo, fazendo um pedido de insalubridade. Isso. Aí a empresa recebe a notificação e despede o trabalhador. Não, aí nós podemos dizer que foi uma despedida imotivada do direito à indenidade deste empregado. Ou seja, o empregado ele tem o direito constitucional de ação e ele não pode ser punido ou discriminado pela empresa por ter ingressado com o processo judicial. Sim, porque provavelmente o patrão pode ficar brabo ali quando souber que daí... Pode ficar bravo, mas se for um processo comum, sem pedido de rescisão indireta, ele não pode despedir. Ah, tá. Só para ficar claro aqui, pergunta da audiência aí. Essa aqui estava fora do script, gente, mas a gente bota o doutor José Otávio Crespo ali, mas o homem não foge, tá bom. Fernando Souza, de Novo Hamburgo. Tenho um problema na coluna. Fiquei 30 dias no INSS e recebi alta sendo indeferido um novo benefício. Me apresentei na empresa e, ao fazer o exame de retorno na empresa, o médico disse que estou inapta, não permitindo meu retorno e disse que devo entrar com um processo contra o INSS. Estou há 40 dias sem receber nem da empresa e nem do INSS. Doutor José Otávio, o que deve fazer esse trabalhador? Isso é muito comum. Tá? É? Esse é o chamado clássico limbo previdenciário. O que é isso? O trabalhador estava com benefício do INSS, recebeu o alta, ou seja, quando ele está no INSS, o INSS vai pagar o salário dele, e aquela verba que ele tem direito, o benefício. Quando ele recebe alta, ele vai voltar para a empresa, tem que se apresentar e vai fazer o ASO, que é o exame de retorno, o exame admissional de retorno. Né? Muitas vezes o que acontece? O INSS diz o seguinte, tu estás apto, benefício indeferido ou recebeu a alta do INSS. Chega na empresa, o médico de trabalho diz, não, está inapta, sem condições de trabalhar. E diz, olha, te vira, entra com ação contra o INSS, faz um pedido de um novo benefício. Mas aqui tu não vai trabalhar. Mas aqui tu não vais trabalhar, porque tu não tem condições de trabalhar. Só que aí é o limbo previdenciário. Por quê? Quando o INSS dá alta, quando ele está no INSS, o contrato dele de trabalho está suspenso. No momento que o INSS deu a alta, os efeitos do trabalho voltam a fluir normalmente. Então, essa empresa não pode fazer isso. Por mais que o trabalhador esteja inapto, e essa empresa não permitir que esse trabalhador trabalhe, ela tem que pagar os salários desse trabalhador, mesmo que ele não tenha condições de trabalhar. Aí é um problema da empresa e não um problema do trabalhador, que normalmente nós vemos, que a empresa joga esse problema para o trabalhador, e não pode ser assim. Se essa empregada ou esse empregado entrar com um processo pedindo o reconhecimento do limbo previdenciário, vai ter direito a todos os salários, inclusive um dano moral. O chamado limbo previdenciário. E a INSS deu alta, se essa empregada ou empregado se apresentar, tiver essa prova que se apresentou, o médico do trabalho não permitir o retorno, a empresa é obrigada a pagar. Senão, esse trabalhador deve buscar um advogado trabalhista, pedir o reconhecimento do limbo previdenciário. Viu? Aí a gente está fazendo um alerta para o empregador, inclusive, né? Para não criar um passivo depois. Não só o empregado deve procurar um advogado especialista, como a empresa tem que ter um advogado especialista para não fazer essas bobagens, que a gente vê bastante no pessoal de recursos humanos. Tá aí, fica a dica. Temos mais aí o Emerson Silva, aqui de Viamão. Sou promotor de vendas. Eu estava me dirigindo à loja para cumprir o roteiro e caí da moto dada pela própria empresa. Fraturei a perna. Estou há 50 dias de novo, né, no INSS. Como ainda não estava no supermercado, na loja, né, ali trabalhando, meu acidente foi no trajeto. Eu tenho algum direito contra a empresa? Aí está uma confusão, né? A confusão do acidente de trabalho típico com o acidente de trabalho de trajeto, que são coisas distintas, né? Nós já falamos aqui no programa, nós temos o acidente de trabalho de trajeto. O que é isso? Quando o empregado está se deslocando para o trabalho, né, ou indo para casa do trabalho, ou seja, está em deslocamento, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se ele sofre um acidente do trabalho, ele vai ter os efeitos para fins previdenciários, ele vai ter estabilidade, vai manter a questão do FGTS, mas a empresa não tem nenhuma obrigação de fazer nenhum tipo de indenização como regra a esse empregado. Só que aqui ele narra a confusão que há. Na verdade, não é um acidente de trabalho, de trajeto, aqui é um acidente de trabalho típico. Por quê? Porque ele narra que ele cumpre roteiros em lojas. Então, no momento que ele sai para cumprir o roteiro, ele não está no trajeto. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Então, é um acidente de trabalho típico e aí sim, ele mantém todos os direitos de ser indenizado. E até porque se ele usa a moto, né? É um trabalho pela empresa. Exatamente, mas mesmo que não fosse dado pela empresa. Se a empresa permite que ele use a moto para exercer o trabalho, é uma atividade de risco. E aí a responsabilidade objetiva da empresa. O que significa isso? A empresa é que vai ter que provar que não tem responsabilidade pelo acidente de trabalho. Né? Então,
Neste caso aqui, esse trabalhador também deve procurar um advogado, porque ele tem direito, sim, a ser indenizado. O que ele, em tese, teria direito? Ao lucro cessante. Ele disse que ficou 50 dias no INSS, então ele tem direito de receber esses 50 dias de salário também na empresa. O dano moral, que é inerente ao acidente do trabalho. Tem que ver, diz que sofreu uma fratura, se não ficou com nenhum dano estético, né? Se não houve nenhuma diminuição da capacidade de trabalho. Então, ele deve procurar um advogado, porque aqui não é um acidente de trajeto, aqui é um acidente de trabalho típico. Que então, tem ele diferença. Tem completamente diferente, ele tem direito, sim, a ser indenizado. Na mais 50 dias, quase 2 meses, né? E uma fratura de perna pode ser até ficar mais ainda. Para fechar, a gente tem o Ayrton Pedro Andrade, Porto Alegre, aqui da capital. Sou cobrador de ônibus. Em 2017, sofri em razão de acidente de trabalho também, queda de andaime. Estou no INSS há 12 meses e tenho direito, mesmo recebendo do INSS, ser indenizado pela empresa. Se eu entrar com um processo de indenização contra a empresa, posso perder meu benefício do INSS? Será que uma coisa tem a ver com a outra também? Eu não entendi a pergunta. É cobrador de ônibus, mas em 2017 sofreu ali um acidente de trabalho, mas a queda de andaime. Aí ele quer dizer, ele sofreu um outro, mesmo sendo cobrador de ônibus, ele sofreu um outro tipo de acidente, então fora do local de trabalho. Aí ficou meio confuso. Está no INSS há 12 meses. Ele tem direito, mesmo recebendo o INSS, se for indenizado pela empresa, ele quer saber se a empresa pagar a indenização, ele vai perder o direito do INSS. Vamos eu entender. Por ele estar encostado no INSS, né? Aí ele vai pedir uma indenização da empresa, se a empresa pagar a indenização, ele vai perder. Vamos lá, ele é cobrador de ônibus, em tese, cair do andaime não teria relação com o trabalho. Não teria relação com o trabalho. Agora, vamos supor, se ele é um cobrador de ônibus e estava fazendo um trabalho no andaime, porque ele narra que sofreu um acidente de trabalho, então, em tese, é um acidente de trabalho, independente da função dele. Se ele estava na empresa e caiu de um andaime, vamos supor que seja essa a pergunta, é um acidente de trabalho, ele vai ter direito a ser indenizado. Aí ele fala, estou no INSS 2 meses, tem direito... E aí, assim, se é um cobrador de ônibus sofreu um acidente fora do trabalho, a empresa não tem que indenizar nada. Tá? Agora, vamos supor, se ele é um cobrador, estava, ao invés de fazer a função dele na empresa e caiu do andaime... É outra coisa. É outra coisa. Aí é um acidente de trabalho típico. Aí ele tem direito a ser indenizado. E a questão de perder isso aí sim, aí no final ali é a dúvida que muitos trabalhadores têm, né? Sofreu um acidente de trabalho, está no INSS, né? E muitas vezes eles têm esse receio. Olha, se eu entrar com um processo trabalhista buscando a minha indenização contra a empresa, tem algum reflexo em relação ao INSS? Não tem reflexo nenhum, são coisas completamente distintas. O INSS é o INSS, que é o benefício previdenciário que ele tem direito. E a empresa é lá na Justiça do Trabalho, onde ele vai buscar as indenizações em tese que ele pode ter direito. Né? Lucro cessante, dano moral, pensionamento, dano estético. Então, são coisas completamente diferentes. O trabalhador sofreu um acidente de trabalho, mesmo que ele esteja no INSS, né, ele pode, normalmente, não vai ter reflexo nenhum na relação dele com o INSS, porque o processo não é dirigido contra o INSS. O processo é dirigido contra o empregador. Não precisa ter medo, então. Não precisa ter medo, não tem nenhuma relação. Uma coisa não tem relação com a outra. Maravilha. Doutor José Otávio Crespo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Redes sociais... Crespo Advogados. Crespo Advogados. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Cláudio. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.